Eu falei para vocês há pouco, enquanto eu estava esperando a senhorita Maria Júlia Enigoli, que eu vou estar gravando, tá? Essa aula, porque eu vou soltar para a Lívia posteriormente, até que vocês terão aí uma semana para poder se preparar para a avaliação P2. Então, assim, a nossa avaliação, ela vai falar do capítulo do módulo 16 e 17, pecuária e agricultura. Quando eu digo pecuária e agricultura, atentem para o seguinte item, né? Vocês já viram pecuária em história, em geografia, né? E está lá na apostila de vocês. Os grupos humanos ou sociedades têm históricos diferentes, ou seja, cada um teve a sua historicidade com a criação de animais. E aí eu vos pergunto, a criação de animais, ela é uma atividade que nós chamamos de... Mais uma vez, a criação de animais é a atividade que nós chamamos de... Pecuária. E aí tem, o que eu preciso saber é a subdivisão e os tipos de pecuária que nós temos. Primeiramente, eu vou dizer para vocês que eu tenho a pecuária intensiva e extensiva. Está claro isso? A intensiva é aquela que nós utilizamos mais tecnologia. Se nós utilizamos mais tecnologia, Miguel, significa que nós utilizamos mais dinheiro. Então, se a pecuária intensiva nós utilizamos mais tecnologia e mais dinheiro, A extensiva você não usa não. ela é mais proveitosa, ela é mais útil. Então, aonde que se usa a pecuária intensiva? Em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Desenvolvidos. Países desenvolvidos. Porque os países subdesenvolvidos, ou como chamamos também emergente, eles têm um certo grau de dificuldade. Para quê? Para investir capital na pecuária. Então eles utilizam a pecuária extensiva. Professor, o que é a pecuária extensiva? Quando ele fala mais pobre, é com menos recurso, com menos tecnologia. Tá claro, Agatha? Alguém tem alguma dúvida nessa parte de pecuária intensiva e extensiva? Não. Então, a base da nossa avaliação no que diz respeito à pecuária é essa subdivisão, intensiva e extensiva. Tudo bem, Lucas? E aí depois nós falamos um pouquinho da criação de animais, né? Os seres humanos conviviam com animais dentro das próprias casas, estabelecendo uma relação de confiança e desfrutando de sua companhia. E aí a gente viu anteriormente qual foi o primeiro animal que o homem domesticou. O cachorro, né? O cachorro antes não tinha essa domesticação. Então o primeiro animal a ser domesticado pelo homem é o cachorro, né? Que vai ajudá-lo não só na caça, como também dentro, quando o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, para ele tomar conta das suas residências, das suas comunidades. Porque o homem sedentário, ele saía de lugar para lugar caçando e pescando. Era o sedentário ou o nômade que fazia isso? O nômade. O nômade é o que não tem residência fixa. Então o que ele fazia? Ele não se fixava num lugar. É um mendigo. Não usa esse termo pejorativo. Então ele tinha essa coisa de sair de um lugar para outro lugar, caçando e pescando. Quando ele começa a domesticar o animal, ele deixa de ser nômade, passa a ser sedentário e começa a se fixar num lugar. E aí o cachorro, né, ele começa a auxiliar o homem, não só na sua segurança, como também na pesca. Está claro isso? Alguém tem alguma dúvida nessa? E aí nós vimos, dentro desse nomadismo,
O homem, ele pastoreava com o animal. Ele tinha, o que é o pastoreio de animal? Se alguém tiver com a apostila, olha lá na 220. É quando o rebanho, ele muda de lugar constantemente. Hoje o rebanho perto da casa do Paulo, ele está mais verde. Então eu vou levar o meu rebanho perto da casa do Paulo. Amanhã é perto da casa do Miguel. Semana que vem é perto da casa da Lorena. Então não tem um lugar fixo. Isso é que nós chamamos de pastoreio nômade. Tá claro? Depois nós temos a pecuária transhumante. O que é a pecuária transhumante? É aquela que se dá de acordo com a época do ano. Tá claro? Como assim de acordo com a época do ano? No ponto A, vamos supor que o Daniel, onde o Daniel está, é o ponto A. Nessa época do ano, no ponto A, está extremamente frio. E no ponto B, que é o Lucas, já não está tão frio. Para os animais, vai ser melhor eu cuidar dos animais no ponto A, Daniel, extremamente frio, ou no ponto B, Lucas, que a temperatura vai estar mais amena, mais condizente para o animal? Então, quando eu escolho a época do ano para poder desenvolver a pecuária, eu vou chamar de pecuária transhumante. Tá claro isso? Tudo bem até aí? Sim. Júlia? E depois eu tenho a pecuária sedentária, Maria Júlia. Então, assim, no Brasil, eu coloquei para vocês que a maior parte do mundo prevalece a pecuária sedentária. Professor, o que é a pecuária sedentária? Aquela que estabelece um lugar fixo, que independente da condição climática, que independente dos intemperismos, independente da quantidade de chuva, eu não vou mudar de lugar. Eu vou fazer essa minha pecuária se adequar ao lugar. Eu sei que vai ter uma chuva enorme. Eu vou procurar alguma coisa para abrigar meus animais, a minha criação. Eu sei que vai ter um frio muito grande. Eu vou criar algumas paredes, algumas coisas para que eles possam sobreviver. Tá claro isso? Esse tipo de pecuária que eu não mudo de lugar, Daniel, eu vou chamar de sedentária. Tudo bem até aí? Sexto ano, tudo bem até aí? Tá. Essa é a parte da agricultura, da pecuária. Depois nós vimos a agricultura. A agricultura é exemplo do que eu falei para vocês da pecuária. Nós também temos uma subdivisão, Cauã, dentro da agricultura. Essa subdivisão mais importante é o que eu chamo de intensiva e extensiva. A agricultura intensiva, mais uma vez, a exemplo da pecuária extensiva, é aquela que eu tenho mais recursos, mais tecnologia e obviamente que eu vou utilizar mais capital. Tá claro? E na agricultura extensiva, vai ter muita tecnologia? Não. Vai ter muito recurso? Não. Dentro dessa agricultura, nós temos também tipos de agricultura. Eu tenho a agricultura comercial, aquela que eu planto para vender. Além da agricultura comercial, eu tenho a agricultura familiar ou de subsistência. O que é, Liviar, a agricultura familiar ou de subsistência? Quando você planta para o seu consumo, para o consumo dos seus familiares. Não tem a intenção e objetivo de vender. Tá claro? Tudo bem até aí? Além desse tipo de agricultura, eu tenho também, Maria Júlia, a agricultura itinerante.
conhecida também como roça tropical. O que é a agricultura itinerante conhecida como roça tropical? É assim, quando são desmatadas e queimadas uma região, eu vou para essa região, porque o solo, por incrível que pareça, Júlia, o solo ele cansa, ele precisa de um descanso para poder plantar. Já ouviram falar isso? Então, essa itinerante é o tipo de agricultura. Eu tenho lá a casa do Carlos, eu fiz a minha plantação lá. Só que na casa do Carlos, para melhorar lá o terreno, o solo, eu fiz a queimada, né? E plantei. Depois que eu plantei, eu colhi, o solo da casa do Carlos, que era fértil, ele já não é tão fértil como anteriormente. Então o que eu vou fazer? Eu vou plantar na casa do Enzo. Fiz o mesmo processo na casa do Enzo, eu vou plantar na casa da Gabi. E assim sucessivamente. Isso que é itinerante, está claro? Tudo bem? E aí depois nós vimos aí o que é coivara. É um tipo de agricultura itinerante que eu coloquei para vocês. É uma técnica muito simples de cortar a vegetação e deixar essa vegetação secar. Quando eu corto a vegetação que eu tenho e deixo secar, o solo ele fica mais fértil. Tá claro? Coivara. Professor, você vai pedir isso na prova? Provavelmente. Alguma dúvida nessa parte? Não. E aí depois nós vimos a intensiva, a extensiva, a subsistência e assim sucessivamente. A parte de agricultura e pecuária que vai cair na avaliação é essa. Só que além da agricultura e pecuária, eu coloquei para os senhores e para as senhoritas que nós temos 3 setores de atividades econômicas. 3 setores de atividades econômicas. Primário. Secundário. Terciário. O primário diz respeito ao quê? O campo e ao meio rural. E que tipo de atividade eu desenvolvo no campo e no meio rural? Agricultura e pecuária. Tá claro isso? E o setor secundário, professor? Indústria, secundário. E o terciário? Comércio e prestação de serviços. Comércio e prestação de serviços. Senhores, alguma dúvida? Não. 10 semana que vem? Sim. Matamos a pau? Então, deem aqui uma boa tarde para vocês. Boa tarde, galera.